Bem, boa noite a todos. Que bom que vocês vieram numa sexta-feira à noite, né, nos prestigiar aqui, porque nós vamos fechar com o nosso seminário com chave de ouro aqui com a Adriana. Vocês vão gostar bastante, né? E eu, em nome do Unisal, eu assim quero agradecer muito a todos vocês que vieram, que participaram, e nos colocamos à disposição, né, para qualquer informação, né, para contatos, etc. E eu coloquei, num dos dias, eu coloquei meu e-mail aí, mas se quiserem eu coloco novamente. E então, vou passar aqui para a Ana Carmen, que é a nossa mediadora, para fazer a apresentação correta, né, da nossa Aí convidada de hoje. eu vou pedir para o Júlio, para o Eu Luiz passo para colocar. ela O Luiz, essa você pode tarefa. colocar para mim, por favor, a apresentação da Sim. Luiz? Só um instante. Pronto, Ana Carmen. Então, agora passa para você. Obrigada, viu, Fátima? Então, hoje nós vamos ter como palestrante a Adriana Lisa, que ela tem um nome comprido. Ela é professora, pesquisadora de dança para bebês e com bebês e crianças, mestre e doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura, minha amiga, especialista em Sistema Laban, BART-MF da Faculdade Ângelo Viana, especialista em dança e consciência corporal, graduada em pedagogia, membro do grupo de pesquisa e mediação cultural, contaminações e provocações estéticas, né? E ela é uma grande provocadora, e eu tenho o maior prazer de ter ela aqui com a gente. Aproveitem, gente. Bom, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite e falar que é um prazer estar aqui, né, para falar do que eu mais gosto de fazer e de viver, né, que é de dança e de educação. E então, o que a gente vai conversar aqui é sobre as vivências de dança na escola. E para eu não me perder muito na minha fala, eu preparei um PowerPointzinho e a Ana Carmen vai fazer o favor de passar para a gente. Sou eu que vou passar, perdão. A gente combinou tanto e agora Verdade, eu que vou passar. Então, eu vou começar a passar aqui e gostaria que vocês ficassem super à vontade de abrir as câmeras, de abrir microfone, de me interromper a hora que vocês quiserem, fazer as perguntas, fiquem super à vontade. É muito mais gostoso, né, quando vocês abrem a câmera e a gente consegue se ver, a relação, né, fica outra. Mas eu entendo que às vezes não dá por várias questões. Mas se vocês abrirem, eu vou ficar muito feliz em poder ver o rosto de vocês. Então, eu vou começar aqui, vou seguindo aqui o meu PowerPoint e qualquer coisa vocês vão me chamando. Vamos lá? Então, aqui é a nosso primeiro slide. Todas as imagens que vocês vão ver são imagens das minhas aulas com as crianças. Eu acho que eu não trouxe imagem com bebê, só com crianças pequenas, e acho que só com crianças pequenas e crianças do Fundamental 1. Então, vamos começar. Então, quando a gente fala em dança, né, quando a gente vai falar essa palavra dança, às vezes acontece um certo constrangimento com algumas pessoas ainda hoje, né? Eu percebo isso ainda. E aí, eu vou pedir para vocês me responderem como que era e como que acontecia a dança na escola quando vocês eram crianças? Tinha dança na sua escola? Como que ela acontecia? Onde que ela aparecia, essa dança?
Quando você estava na educação infantil? Quando você estava na educação fundamental? Ou quando você estava no ensino médio? Tinha dança na escola quando vocês eram crianças? Alguém pode me responder? Eu acho que era só quando eu tinha apresentação para o Dia das Mães. Eu não consegui ouvir. Ana, você consegue... A Jéssica falou que não tinha dança, no fundamental teve dança, hip hop, mas com o projeto Fica Vivo. Não era, pelo que entendi, não era dentro do currículo da escola, era um projeto à parte que chamava de hip hop. A Silvana disse que quando era pequena, só quando tinha apresentação especial. Tá. Eu vou me lembrar que quando eu era pequenininha, bem pequenininha, tinha dança no prézinho, sei lá quando. Mas eu me lembro só de ter entrado uma vez na sala de aula e minha irmã me tirou de lá porque ela queria fazer bagunça. Só dessa vez. E aí, depois, quando eu estava no ginásio, o que é o ginásio? Fundamental 2, né? A gente tinha, com a professora de educação física, não era dança, mas era aquele negócio com fita, né? Tá. É quase uma dança, não é? É quase uma dança, foi bacana, eu gostei, mas eu com dança não é só isso que eu me lembro de dança na minha vida. Tá. Festa junina. Festa junina, mas festa junina. Tá, também tinha dança na festa junina. Tá. E hoje, pessoal? E como que é hoje? Como que a dança é integrada hoje na escola? Se você está dentro de uma escola, como que é essa dança hoje na escola? Você dá aula em algum lugar? Você faz estágio? Você tem criança que estuda em alguma escola? Como você vê a dança hoje? Ela é igual de antigamente? Da época de vocês? Ela é diferente? Ou não? Tá a mesma coisa? Como que vocês veem isso? Não, pessoal, responde a professora. Vocês acham que é uma coisa? Agora é muito frequente. Como que é na sua escola, Jéssica? Gente, pode abrir o microfone, eu não mordo. Agora é a Jéssica que está respondendo. Boa noite. Boa noite. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou no meu serviço ainda. Sem problema. Tá, joia. Eu vejo que a dança agora é muito frequente. A gente vê na educação infantil nos estágios, que eu estou em fase de estágio ainda. A gente vê no ensino médio, com os projetos, Fica Vivo, samba. Em todas as etapas a gente vê muito trabalho com dança. Acho que agora está bem mais tranquilo quando eu era, criança, assim, que eu estou com 30 anos. Ai, que bom, né? Mais alguém? A Silvane diz que bem mesclado. Quando tem festa junina, tem prévia de mostra cultural. Legal. E você que é professor, não sei se tem algum professor aqui, você inclui a dança no seu planejamento? Você traz esse corpo no planejamento para ensinar? Bom, quando eu falo para vocês dança, a palavra dança, qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Qual a primeira imagem de dança? Qual dança que vem na primeira cabeça de vocês? Se vocês quiserem escrever, falar. Primeiro é um movimento. É um movimento, né? Nada estático. E tá pensando, acabei de chegar, desculpa o atraso, quando falo em dança, a primeira coisa que pensa, pequenininho, às vezes a gente vê balé.
vai crescendo, break dance, que foi o último que eu vi, street dance, né? Dança circular, dependendo do lugar. Então, é um movimento. Joia! Mais alguém? Quando fala em dança, qual imagem? A Jéssica falou que vem movimento de corpo, alegria. Tá. Joia. Então, mais alguma coisa, Ana? Que eu não consigo ler o chat. Não, pode deixar que eu estou lendo. A Silvane falou que na sala ela separa momento de como chamo, bora mexer, com fitas, caixas e outros elementos. Olha só, ela usa objetos do compositor. Muito bacana. E aí, como é que é feito esse movimento? Conta mais, Silvane, você não pode falar aí? As crianças tiram esses objetos e se movem? Ela está respondendo, Ana? Não sei. Silvane, você não quer falar um pouquinho da sua experiência? Ela pediu para esperar um pouco. Tá. Eu acho que ela dá em algum lugar que ela não consegue falar. Bom, então a gente vai seguindo, e aí a hora que ela aparece... Voltou? Chegou? Ela está na rua. Ah, tá. Eu vou seguindo a hora que ela aparecer. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Sueli. Oi, Maria Sueli. Eu trabalho na... Tudo bem, boa noite. Eu trabalho na rede municipal de Americana. Eu sou professora de creche. E não seria assim, para a gente, como a amiga comentou, a dança é um movimento para os nossos pequenos, né? Então, está presente assim todos os dias, a música e o movimento. Nós trabalhamos com eles, né? E a gente usa alguns materiais também, como fitas, né, que foi comentado. Nós pedimos no início do ano tecidos para as mães, e a gente usa esses tecidos também para acompanhar a música, com gestos e movimentos. Então, faz parte, sabe, nessa idade, da nossa turminha de 4 anos, 4, 5 anos, a gente coloca todos os dias música e brinca, né, com eles, associando gestos e movimentos. Quase todos os dias a gente usa, e a gente procura variar também os ritmos, né? Nós temos, selecionamos música clássica, às vezes sertanejo, mais rápido, aquelas músicas infantis mesmo, e a gente trabalha todos os dias assim. Não sei se seria essa definição. Para a gente, na nossa faixa de idade, seria isso, associar os gestos e movimento, levando essa consciência corporal. Maravilha, obrigada pelo seu depoimento. Adorei ouvi-la. Bom, e aí, seguindo... Acho que a Silvani, você pode colocar, vai falar ou você quer escrever? Ela colocando tecido como túnel, labirinto, folhas de árvore, assim que ela vai trabalhando. Ai, gente, que bacana, adorei. Então, seguindo agora a dança que a gente está falando, né? Então, quando eu perguntei para vocês que tipo de dança, né, vem na cabeça de vocês, tem gente que vem o hip hop, tem gente que vem o balé clássico, e a gente tem vários tipos de dança, né? A afro, a indígena, hip hop, a dança cultural, a gente tem muitos tipos de dança. Mas o que realmente é a dança, né? Será que a dança é só técnica? Ou será que todo movimento é dança? Será que qualquer movimento é dança? Então, se a gente for buscar lá no dicionário e ver o que é dança, dança, no sentido geral, é a arte de mover o corpo seguindo uma certa relação entre tempo e espaço, estabelecida por um ritmo ou composição coreográfica. Tem por instrumento seu próprio corpo, que estabelece, por sua vez, seu próprio ritmo. Então, pessoal,
dança não é nada mais, nada menos que uma arte, que um movimento que está relacionado com o nosso corpo no espaço. E aqui a gente pode entender que não necessariamente a gente precisa de uma música para dançar, porque a gente pode dançar com o ritmo do nosso próprio corpo. Por exemplo, com a batida do nosso coração, né? Então, dança é uma coisa muito menos complexa do que a gente imagina. Então, seguindo adiante, se a gente pegar a BNCC, a dança, ela está na BNCC no Fundamental 1 e também ela se encontra na educação infantil. No Fundamental 1, ela está como uma das 4 linguagens da arte, assim como artes visuais, dança, música e teatro. E aí, deixa eu só ver se eu consigo pôr o... Não consigo. E aí, lá na BNCC, ela diz assim, essas linguagens, né, a dança, a música, o teatro, as artes visuais, elas articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolve as práticas de criar, de ler, de produzir, de construir, de exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. E a sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades manifestam como forma de expressão no processo de aprendizagem. Então, pessoal, a dança, ela é uma das linguagens da arte e ela se manifesta como uma forma de expressão, como uma forma de sentimento. Isso está falando na BNCC para o Fundamental 1. E aí, seguindo adiante, ué, não está caminhando aqui, vamos ver. Ih, Ana, travou aqui. Ah, foi. Foi. Bom, se qualquer coisa, você sai e volta de novo. Tá bom. Não, vamos lá, continuando. Ainda falando na dança, na BNCC, ela diz assim, que a dança se constitui como uma prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo. Então, a gente pensa e sente pelo e com o corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Então, a gente vai, o quê? Se expressar através desse movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre a corporeidade e produção estética. Continuando, a dança também se encontra nos campos de experiências lá na BNCC para os pequenos, na educação infantil, né? Ela se encontra em dois campos de experiência, se não estou enganada. Ela também traz que, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. A gente sabe que as crianças pequenas, principalmente as crianças pequenas, elas se expressam como? Corporalmente. Então, por isso que é muito importante a gente incluir a dança e o movimento nos nossos projetos durante as nossas aulas. A gente tem que pensar também, pessoal, que quando a gente fala em dança, a gente não está falando em dança técnica. Como disse a nossa colega, a dança é um movimento. Então, se a dança é um movimento são vários gestos, então a dança são o quê? Gestos e movimentos. Então, ela não está ligada apenas com técnica de dança, e sim com movimento dançado, com gestos dançados. E, seguindo, além da dança, eu queria trazer para vocês também, como a gente está falando em vivência de dança na escola, a gente não pode esquecer
de falar sobre o protagonismo das crianças na dança. Porque na BNCC também é muito falado sobre esse protagonismo. Então, o termo protagonismo tem sido muito utilizado no contexto educativo na atualidade, tanto que em documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental de Artes, encontramos destacada a necessidade em se favorecer experiências em que as crianças sejam protagonistas e criadoras. Contudo, como favorecer experiências protagonistas no trabalho com a dança mediada na escola? Então, como que eu vou oferecer a dança para minha criança, né, para o meu educando, fazendo com que ele seja o protagonista dessa dança? Será que é só colocar uma música e deixar ele se mover? Ou será que eu trago o movimento para ele copiar? Mas será que daí ele vai ser o protagonista desse movimento? Como será que a gente trabalha isso? E aí, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. Pensando em tudo isso que a gente está falando, a dança, então, ela é arte, ela é corpo, ela é movimento, ela é linguagem, ela é impregnada de sentidos, ela é uma leitura de mundo, ela é uma expressão, ela é uma educação. Como assim leitura de mundo? É uma leitura de mundo, por quê? Porque a criança, ela se comunica com o corpo, com o movimento, com a dança. Ela pode ler o jeito dela de falar através do corpo, através da linguagem corporal que a gente oferece pela dança. Por isso que seria uma leitura de mundo. Como que ela entende quando a gente vai conversar com a criança, né? A gente faz a roda da conversa lá para começar a nossa aula e a gente começa a falar, né, contar tal. E aí a gente faz uma pergunta para a criança. Vocês sabem como que o carro anda rápido? Elas não vão falar, o carro anda assim, assim, assado. Elas vão fazer assim, o carro anda assim. Então, isso é uma leitura de mundo. Ela lê o mundo pelo movimento, né? Então, ela se expressa pelo movimento. Então, é muito engraçado. Eu posso falar uma coisinha que eu acho que eu adoro essa história de pensar nessas questões do movimento. Eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. Eu vou olhar para a parte da arte, como que a gente tem que prestar atenção quando está trabalhando com qualquer pessoa e com criança também, como é o movimento da criança quando ela está desenhando, quando ela está pintando, como é que o corpo dela está, como que está a mão, porque a criança desenha com o corpo. Crianças pequenas, então, elas desenham, elas fazem quando elas estão fazendo as garatujas, as coisas, é o corpo inteiro que desenha, ele vai inteiro, e é muito interessante, a gente sempre está muito aberta para esse observar, né? Essa dança corporal para fazer alguma coisa, uma expressão com lápis, né? Então, ela usa o corpo para fazer essa expressão. Lindo, Ana, que você trouxe, né? A gente lembra do Pollock, né? Aquele artista que colocou a tela no chão e foi pintando com o corpo. E também a importância, né, Ana, de quando a gente oferecer o riscante para a criança ou a tinta, a gente colocar onde? No chão, né? Para que ela consiga fazer essa dança corporal, para que ela consiga, né, ter esse movimento, né, do corpo, para ela consiga dominar primeiro o braço, o antebraço, os dedos, para depois ela utilizar a pinça, né? Para ela dominar o tronco. Isso é muito bacana que você trouxe, Ana. Então, por isso que eu trago também que a dança é uma leitura de mundo, é uma leitura de signos, né? E aí, seguindo à frente, eu tenho uma posição aqui. Fala. A Silvani fala que acha um desafio o protagonismo infantil na dança, devido à interpretação pessoal em várias faces rítmicas. Realmente o corpo fala. É verdade. Mas a gente pode conversar já sobre isso.
E aí, Ana, pessoal, eu trago para vocês a fala da Isabel Marques, que é uma grande pesquisadora em dança na escola, onde eu bebo a fonte dela, onde eu tive o privilégio de trabalhar, estudar, pesquisar com ela 4 anos dessas minhas longas pesquisas, né? E a Isabel, ela fala o seguinte, que ela diferencia a dança de duas maneiras. A dança como forma e a dança como expressão. Aí ela diz assim, a dança como forma, ao contrário da dança como expressão, está ligada principalmente a referências externas. A dança são passos, sequências, ritmos criados por outras pessoas e que são também internalizados, mas não são criados, gerados ou compostos pela criança. Então, assim, ela traz que a dança como forma é essa dança que a criança não protagoniza, é a dança que a criança, ela internaliza, ela trabalha a psicomotricidade, ela trabalha a atenção, ela trabalha um monte de coisa maravilhosa. Mas é diferente da dança como a expressão, a dança como a criança pode protagonizar, a dança onde, vocês estão vendo aqui essa imagem, onde a criança é protagonista do seu movimento, né? Então tem um pouco de diferença. Eu não estou falando que é melhor a dança com forma ou a melhor a dança com expressão. Não é isso, eu estou trazendo para a gente conversar sobre os vários tipos de dança que é estudado, tá bom? Vamos prosseguir. Ah, então, só para a gente conversar também aqui nessa imagem, aqui, pessoal, são crianças da educação infantil, acho que eles têm 5 anos, eles têm 5 anos, e aqui a gente estava trabalhando formas corporais. Então, forma com o corpo. Que tipo de forma que o meu corpo pode fazer? Então, na dança, né, eu trago 5, eu não, né? Os estudiosos trouxeram 5 formas de corporal para a gente trabalhar na dança. A estrela, que eles estão abertos assim, que nem estrela, dá para a gente perceber, né? O alfinete, que a gente fica bem encolhidinho assim, como forma bem comprida, tem a forma piramidal, tem a forma de bola e tem a forma espiral. Então, aqui com as crianças, eu estou trabalhando exatamente essas formas. Como que eu trabalho essas formas? Eu trago para as crianças imagens grandes, assim, de sulfite, de coisas que tenham formas de estrela, formas de bola, formas de agulha, e aí eu mostro para elas, eu trago várias, aí vai passando na roda, todo mundo olha, todo mundo segura, e aí a gente vai colocar no corpo essas formas. Então, eu pergunto para eles, como que a gente poderia fazer uma forma de bola? Aí um vai virar a bola para baixo, o outro vai virar a bola para o lado, o outro vai virar a bola para cima, outro vai virar a bola para o lado esquerdo. Então, só com essa pergunta vão aparecer 5 tipos de bola, né? Vários tipos de bola. Então, por aí, a gente já vai trazendo esse protagonismo da criança com esses movimentos. Ah, e a estrela? Como que a gente pode ser estrela? Ah, o Bob Esponja, a estrela do mar. E aí, um vai para cima, para o nível alto, o outro cai no nível baixo, o outro faz sentado. Então, é muito mais rico a gente perguntar para a criança como faz do que se eu trouxer. Se eu fosse trazer, né, muitas vezes a gente ia fazer assim, forma de estrela. A gente ia fazer assim. Sendo que se eu não mostro o exemplo, aparecem muito mais exemplo, muito mais movimento, muito mais corpos, né? Nesse protagonismo, nesse movimento, nesse gesto, nessa expressão. E aí, a gente como mediador, a gente captura, né?
esses movimentos, esses ensaios, esses gestos, e aí sim a gente junta e entrega para a criança o que elas nos trouxe. Então, é diferente da gente trazer a dança pronta, né? Então, isso é uma forma da gente fazer a dança com a criança. A gente não vai fazer, eles vão mostrar e a gente vai entregar organizadamente. É uma ideia. Achei genial isso, genial, porque você dá protagonismo mesmo para as crianças, e aí você vai dando mais segurança para que elas tenham uma posição dentro da sala, dentro do grupo, poder mostrar as ideias e compartilhar a ideia e respeitar a ideia do outro, como que o outro mostra que é a estrela, como ele interpreta, a interpretação do mundo desse jeito. Esse menino de vermelho, assim, com a estrela, com as pernas para cima, né? Cada um está mostrando esse de um jeito completamente diferente, né? Pois é, se o adulto fosse levar, ia levar pronto. Quem que ia fazer uma estrela com a perna para cima, né? A gente como adulto. Então, olha quantas estrelas, né, que apareceram aí. Tem uma estrela dupla ali, né? Lá no fundo tem uma estrela dupla. Tem, olha só, eles se juntaram, gente. É muito fantástico quando a gente dá... Aquilo já virou uma outra coisa, né? Virou uma galáxia. Mas a Fátima está falando que ela nunca trabalhou com criança, mas que ela está aprendendo muito. Ai, que legal, que bom. Mas assim também, Fátima, tudo isso que a gente está conversando aqui sobre as vivências de dança na escola, a gente pode levar e incorporar para a área que a gente vai. A Ana Carmen pode levar o corpo para a área dela. Se você trabalha com adulto, você pode levar essas ideias para trabalhar com os adultos, né? E assim a gente vai trabalhando o corpo e a dança em múltiplas áreas, né? Que assim é a dança mesmo. Bom, isso mesmo, muito legal. E aí, porque a dança, ela é interdisciplinar, né? E uma coisa muito interessante que eu gosto de falar com os professores nas formações é tentar integrar, quando a dança não está no currículo da escola, e a gente faz dança, vai para dar aula de dança, tentar fazer um projeto de dança que a gente integre com a escola. Então, conversar com as professoras da escola, que normalmente trabalham com projetos, né? Tem escola que trabalham com projetos. Ah, que projeto que vocês estão trabalhando? Ah, a gente está trabalhando com, sei lá, não me vem agora na cabeça, com o tempo. Então, traz esse tempo na dança. O que você pode trabalhar em dança com o tempo? Como que você vai integrar o tempo na sua aula de dança, né? O tempo lento, o tempo rápido, o tempo frio, o tempo quente. Então, fazer com que a dança seja parte da escola, né? E não fique à parte. Porque, normalmente, né, a aula de dança, a aula de arte, ela fica meio à parte da escola. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que estar incluído nessa escola de alguma forma. E aí, um pouquinho para frente, pensando nessas aulas, pensando no que a Isabel traz como forma e expressão, como que a gente pode nutrir as nossas aulas, né, de dança? Como que a gente pode despertar, provocar nas crianças essa dança e esse protagonismo? Aí eu vou apresentar para vocês um projeto que eu trabalho nas escolas, que eu trabalho em 2 escolas atualmente. Uma de educação infantil, na verdade não é uma escola, é uma ONG que atende crianças da prefeitura da educação infantil e do fundamental. E eu trabalho numa outra escola que é só fundamental 1. E nesses 2 lugares eu trabalho com um projeto que se chama Dança Criativa. Esse projeto Dança Criativa, ele nasceu quando eu trabalhava, quando eu lecionava na prefeitura de Atibaia. Eu era professora de sala de aula
na prefeitura de Atibaia. Eu lecionei 13 anos lá. E esse projeto surgiu quando eu estava trabalhando, quando eu estava lecionando na quarta série, no quarto ano, com as crianças. E dentro da sala de aula, eu tinha alguns alunos que não eram alfabéticos. Na verdade, eram 5 alunos que não eram alfabéticos. E eu tinha que dar conta, além do conteúdo, né? Eu tinha que alfabetizar as crianças. E eu percebi que as crianças que tinham mais dificuldade, que não conseguiam, não eram alfabéticos, elas entendiam muito mais corporalmente. E eu sempre trabalhei o outro período com a dança. E o que eu fazia? Eu trazia muito a dança para dentro da minha sala de aula. Foi quando eu comecei a dançar lá na frente o ciclo da água. Porque as crianças não estavam entendendo o que eu estava falando. Eu falei, quer saber, eu vou dançar. Afastei as cadeiras e comecei a dançar o ciclo da água. Subia, descia, ia para o chão. A hora que eu olhei, estava todo mundo olhando para mim, estáticos, assim. Eu falei, peguei essa turma. E aí foi aí que eu falei, então agora todo mundo vai dançar comigo. Afastamos todas as cadeiras, todas as mesas. E aí eu já pedi para as crianças, os 5 que não eram alfabéticos, serem alguma coisa, outras pessoas iam ser o rio. Então eu fui separando as crianças, todo mundo foi algum elemento no ciclo da água. E no fim a gente dançou o ciclo da água. Resultado final, nós somos essa imagem aqui de cima com as crianças jogando folha, do lado dessa escola que eu trabalhava, que era uma escola rural, ela era afastada e rural. Tinha uma fazenda de ipê. E aí nós fomos buscar as folhas de ipê, porque a gente foi fazer uma apresentação do ciclo da água para todo mundo da escola, porque as crianças, assim, se apaixonaram, né, trazendo esse elemento da dança, trazendo a dança, né, para a sala de aula. Então a gente foi apresentar para a escola o ciclo da água. E aqui foi o dia que a gente foi fazer a apresentação. Eu estou aqui no chão, eu entrei dançando, porque eu sempre danço com as crianças, e eu estava jogando as folhas, e as crianças iam entrando comigo, eu ia jogando as folhas em cima das crianças, enfim. Foi assim que começou esse projeto. Bom, a partir daí... Espera um pouquinho. Oi. Um monte de pergunta aqui. Eu tenho perguntas. Pode falar. Primeiro, eu não sabia que ipê tinha fazenda. É uma fazenda de ipê. É uma plantação de ipês? Uma plantação enorme de ipês. Eu nunca vi tanto ipê na minha vida e tantas cores. Olha! E aí eles vendem as árvores? Eu não entendo. Que faz o quê com tanto ipê? Então, eu lembro que tinha, acho que são 7 cores. Agora, não me perguntam o que eles fazem com os ipês, porque a gente entrou assim, sabe quando você meio que abre o portão e entra? E aí apareceu o dono da fazenda. Era um japonês, daí ele foi lá, ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, falei assim, olha, eu sou professora aqui da escola, a gente veio buscar umas folhas, a gente pode pegar? Aí, claro que pode, é um prazer. Ele fotografou a gente e ele ia mandar para o Japão, ele achou o máximo. Aí eu contei para ele o que eu ia fazer, ele achou o máximo, ele falou que ele ia ver a gente dançar, e no fim acho que ele não foi. Então, acima de tudo, a professora de dança e a professora de sala tem que ser cara dura, né? Não é? Você inventa dançar na frente das crianças, daí você inventa invadir a fazenda de ipê com as crianças. Genial. Invadiu. Mas eu precisava falar isso. Obrigada, viu? Imagina. Professora, né? Professora fala, pera um pouquinho, só que já resolve tudo. Bom, seguindo adiante. E aí, só para contar para vocês, eu acabei exonerando meu cargo na prefeitura, já tem 6 anos, e eu acabei entrando de cabeça só mais para dança, né? Eu exonerei a escola e trabalho com a dança agora dentro da escola. Então, seguindo aqui,
Aí eu trago para vocês, mas o que é esse projeto Dança Criativa, né? O que quer dizer isso? Então, a dança criativa, ela é uma proposta de dança que combina o domínio do movimento com a arte da expressão. Esta combinação entre o movimento e a arte não se separam, pois é o que torna a dança criativa tão poderosa. Essa é uma fala da Annie Gilbert, que eu também gosto muito do trabalho dela, e ela também era uma professora de sala de aula, ela é do Canadá. E para mim, para a Adriana, o que é dança criativa? Para mim também é um processo de fatores que não apenas se cruzam por causas e consequências, e simplesmente passam como experimentos, mas que se misturam e se incorporam pelas relações entre as experiências tomadas por um domínio da consciência. Aqui vocês estão vendo um trabalho que eu faço com os tecidos, com as crianças. É um trabalho inspirado no Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica é um artista, né? E ele trouxe o tecido, né? E o movimento do corpo para a arte. Então, é um trabalho inspirado nele. Então, eu sempre pergunto para as crianças assim: como eu movo o meu tecido? Ou como eu tenho que mover meu corpo para o tecido se mover? E aí começa a nossa dança. Seguindo um pouco adiante, o projeto Dança Criativa, ele tem uma referência, ele tem uma metodologia a seguir, né? Além dele ser uma proposta. Eu trago como referência de estudo o Laban, é o Rudolf Laban, que ele é um artista, um coreógrafo, ele foi um estudioso do sistema do movimento, lá na primeira metade do século XX. Laban, ele foi numa fábrica na primeira metade do século XX e ele foi observar o movimento que as pessoas faziam dentro dessa fábrica, esses movimentos ritmados. E a partir desse movimento das pessoas, ele sistematizou, ele trouxe a sistematização do movimento. Então, ele observou, nesse estudo, ele trouxe, eu vou ler aqui para vocês, Laban identificou os elementos da dança como corpo, espaço e dinâmica. O corpo está relacionado com o que queremos. O espaço é um referencial de onde ocorre o movimento. Pode ser o espaço interno do corpo ou simplesmente o espaço em que eu ocupo como cidadão. A dinâmica é como pode acontecer. Laban também pensou em qualificar os movimentos. Ele trouxe como fator o peso, que pode ser leve ou forte. Ele trouxe o espaço, que pode ser direto ou indireto. Ele pensou na fluência desse movimento, que pode ser contido ou pode ser livre. Ele pensou também que o movimento tem tempo, que pode ser um tempo lento e pode ser um tempo rápido. Então, a partir da observação dessas pessoas na fábrica, ele qualificou e trouxe esse sistema de movimento que a gente usa, né, até hoje, né, graças ao estudo dele. E esse estudo, ele foi para muitas áreas. Então, o sistema do movimento a gente encontra na educação, a gente encontra na recreação, né, na parte cultural, a gente encontra também na parte terapêutica, né, como a dança terapia, a educação somática e assim por diante. Então, passando mais um pouquinho, eu como professora, eu fui observar os elementos que a gente trabalha dentro da sala de aula, né, principalmente na educação infantil, e os elementos que a gente trabalha com a dança. E aí, eu juntei tudo isso e eu trago, nesse trabalho da dança criativa, os elementos que eu falo que são ingredientes básicos da dinâmica. Eu falo que é ingrediente, mas
a gente não pode pensar que é uma apostila, tá? Que é um caderno de receita, não é? Que se faltar um desses ingredientes, o bolo não vai crescer. Não, são elementos que eles podem ter ou eles não podem ter dentro dessa dança. Então, quais são esses elementos? É o ambiente, que eu chamo de espaço, é o descalçar-se, é a roda da conversa da dança, é o acordar o corpo e é o objeto propositor. Aqui vocês estão vendo os elementos, né, que eu consegui essas imagens por acaso, porque quando eu estou dando aula, sou eu, às vezes 30 crianças e um espaço. Então, é difícil tirar foto, pôr música. Então, essas 3 aqui alguém tirou para mim, por acaso. Então, aqui eu trago o espaço, né? Eu pensei como espaço, que a gente está fazendo uma aula fora da sala de aula. Aqui eu trago a roda da conversa. Aqui eu trago o acordar o corpo, o descalçar-se e o objeto propositor. Eu acho linda essa foto aqui, eu acho ela muito poética, esse gesto aqui. Bom, seguindo mais um pouco, gente, se alguém quiser perguntar, pode me brecar, tá? Bom, vou falar rapidamente o que são esses elementos, né? O descalçar-se. Por que é importante a gente oferecer, tirar os sapatos na nossa aula, né? Não só na aula de dança, mas na aula que vocês oferecem para as crianças, principalmente para as crianças. Por quê? Porque as crianças, hoje em dia, né? Muitas crianças, elas passam o dia inteiro na escola, né? Então, imagina um momento de você oferecer que a criança pode tirar o sapato. É o momento do convite à dança, é o momento da consciência corporal, porque a criança vai se deparar com um problema. Tirar o sapato? Pode? Como que tira meu sapato? Tem que desamarrar? Meu sapato aparece no meu pé todo dia, eu não sei como é que ele aparece no meu pé, né? Então, muitas vezes, as crianças não sabem colocar o sapato, não sabem colocar uma meia. Então, essa oportunidade da criança, né, trabalhar com a pinça, de desamarrar o sapato, de pegar a meia, tirar a meia do avesso, isso já faz parte da aula de dança, né? Então, retire dos pés adormecidos as meias e o par de sapatos. E aí, assim, é muito engraçado, porque tem criança que sabe pôr, põe rapidinho. Então, eu faço assim, quem terminou de pôr o sapato, pode ajudar o amigo a colocar o seu. Então, eles nunca estão correndo por aí, né? Que acaba, levanta. Não, acaba, vai ajudar o seu colega. Então, eles ficam um tempão lá, porque pôr a meia no pé do amigo é muito difícil, né? É raro quando alguém consegue. Mas isso já traz uma consciência corporal ali, né? Então, o outro elemento que eu trago é a roda da conversa da dança, que a gente trabalha muito na educação infantil, né? Convide todas as crianças com alguns cantos de acolhida, que seja cantado por você mesma. Adicione um dedo de conversa e um pouco de escuta. Misture tudo isso até formar um bom caldo. Então, a hora que está todo mundo lá, você pode começar acolhendo essas crianças com uma canção, né? Eu gosto muito de cantar o abre a roda, tindolele, abre a roda, tindolala. E aí, você sempre cantando mais ou menos a mesma música, eles já vão sabendo que é o momento de fazer aquela roda, o momento de o que nós vamos fazer, né? Quem já acabou de tirar o sapato já vai sentando. E aí, quando todo mundo já estiver se olhando, já vai ser o momento. Outro elemento que eu gosto de trazer na nossa aula de dança é o aquecimento. Aqueça a aula, depois acorde os corpos com alguns toques e olhares. Quando todos os alunos estiverem se olhando, é sinal que chegou ao ponto. Então, aquele momento que tá todo mundo já contou do dodói, do machucado, do cachorrinho, da avó que foi visitar, do amigo que deu um abraço, ou do brinquedo que perdeu, aí sim é o momento que você vai contar o que nós vamos fazer hoje, né? E aí, nesse momento também,
Nesse momento, deixa eu pular aqui, daqui a pouco eu volto. É o momento que eu trago o objeto propositor. O que é esse objeto propositor? O objeto propositor é um objeto que vai me ajudar a mediar essa aula. É um objeto que vai dar um start do movimento, que pode ser o tecido, a fita, como vocês falaram. Esse objeto propositor, quando eu dava aula lá na escola que eu contei para vocês, era uma escola rural e afastada. Era uma escola que a gente não tinha recurso nenhum. E aí, eu queria trabalhar com algo diferente, né? A única coisa que eu tinha lá na escola eram 30 almofadas, exatamente o número das crianças que eu tinha na sala de aula. A biblioteca tinha 30 almofadas. Então, o meu primeiro objeto propositor, assim, que eu pensei em trazer de diferente, foi essa almofada. Então, eu distribuí uma almofada para cada criança, e lá, né, eu dei um tempo. Esse objeto propositor, ele é interessante, porque primeiro você tem que dar um tempo para a criança ver que objeto é esse que você vai trabalhar. Então, não adianta a gente distribuir lá o tecido, a fita, ou a almofada e falar, gente, presta atenção. Não, você distribui e dá um tempo. Porque esse objeto, ele vai fazer uma conversa com a criança, né? A criança vai sentir pelo tato, vai ver se tem cheiro, vai sentir o peso. Então, é aquela conversa, primeiro, que vai ter. O que vai ser? O que vai despertar na criança esse objeto? Né? Tem criança que já vai começar a fazer um monte de movimento, tem criança que vai estar lá olhando. Então, você deixa esse tempinho e aí sim você vai proporcionar, né, um movimento ou que você quer trabalhar, mas primeiro é interessante a gente dar esse tempo. Outro elemento muitíssimo importante é um elemento que eu chamo de espaço, é o ambiente. Na verdade, é uma ambiência. Por que é uma ambiência? Porque o espaço que a gente vai propor esse movimento, ele está relacionado com o que tem nele. O corpo vai ser moldado de acordo com esse espaço. Se o espaço for grande, vai ter uma dimensão maior de movimento. Se o espaço for menor, a dimensão do espaço vai ser menor, né? Então, ser responsável pela preparação do local propicia um ambiente acolhedor, limpo, aconchegante e seguro, independente de onde seja. Então, quando a gente fala em trabalhar com dança, muitas vezes dá preguiça. Por quê? Tem sala de dança na escola de vocês? Eu trabalho com dança, eu vou dizer para vocês, tem mais de 30 anos. Eu posso contar no dedo a escola que eu fui, que tinha uma sala de dança para mim. Eu já dei aula em biblioteca, eu já dei aula em sala de informática, eu já dei aula em refeitório, em garagem. Então, eu acho que assim, a gente ser responsável por esse lugar vai fazer toda a diferença. Então, não é porque a gente não tem o espaço, não tem o local, que essa dança, que esse movimento não vai ser bacana. A criança não vai se importar se o local não é bonito, mas ela vai notar se você preparar aquele espacinho para recebê-la. Esse espaço aqui que vocês estão vendo era uma sala de informática. Aqui, ó, vocês estão vendo, é uma tomada. Eu lembro que eu dava aula fora e começou a chover. E eu estava trabalhando as nuvens com as crianças. Eu estava trabalhando tempo, nuvem, sol, lua. E aí começou a chover, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou dar aula? Aí a coordenadora falou, tem a sala de informática, mas você vai ter que ir lá tirar todos os computadores, as mesas, cadeiras. Ou então você vai lá na salinha e passa um filme para eles. Eu falei, de jeito nenhum, né? Aí fui lá para a sala, tirei todos os computadores, tomada, arrumei tudo. E aí eu olhei para o chão, eu falei, gente, esse chão vai virar céu. Aí peguei um giz de lousa, o chão era meio de vinil, assim, sabe? Peguei um giz de lousa e eu fiz uma nuvem para cada criança. A hora que as crianças chegaram
Aí eu falei, nossa, gente, cuidado para não cair do céu, a gente vai dançar no céu hoje. Eles, assim, amaram, eles ficaram encantados, né, de recebê-los, né, de uma forma completamente diferente, num lugar completamente diferente. Então, a gente ter essa visão, né, de receber as crianças nesse espaço, muitas vezes eu varro o lugar onde eu vou dar aula, porque muitas vezes está sujo, e a gente poder sentar no chão à vontade, isso é muito importante. E eu gosto muito de dizer que o espaço é importante, por quê? Porque ele é o ninho do movimento, é onde vai acontecer o movimento, é onde vai acontecer a nossa dança. E aí, passando um pouquinho para frente, eu trouxe para vocês, mostrar para vocês que realmente isso dá para fazer, que isso é verdadeiro, eu faço com as crianças, e trazer um pouquinho, rapidinho um vídeo, onde esse aqui é um vídeo onde as crianças, eu contei uma história para as crianças, e aí elas fizeram com os tecidos no chão, os elementos dessa história, e aí elas quiseram, aí eu falei assim, e os movimentos da história, né? E aí o que ficou mais marcado, eu vou colocar para vocês verem, não vou falar. Então, esse primeiro vídeo, né, a gente percebe passarinho, né, o movimento lento, né, e o balançar da árvore. Então, Tava sem som, viu? Tava sem som? Não apareceu? Ah, tudo, não tem problema. Ele só aparece subiando. Queria só que visse o movimento. Vamos ver esse outro aqui, então. Então, essa turma aqui, o que a gente estava fazendo? A sala, ela estava toda marcada, não. Sabe como se fosse cama de gato, né? Com barbante para a sala toda. E aí, cada espaço tinha um grupo de crianças. Esse grupo, eles que se formaram. E dentro desse grupo, eles tinham que juntar alguns movimentos com tempo, com espaço, com fluxo, com peso. E aí a contemplação, né, do outro grupo que está sentado ali atrás, de observar o protagonismo da dança do colega. Então, era esse o trabalho aí. Aqui do lado, vamos ver, aqui é da educação infantil, os pichuchuco. Aqui a gente percebe também, né, o gesto, o olhar, né, a expressão que eles estão fazendo, né? A gente percebe aqui que essa aqui, ela estava sendo a protagonista da dança dessas duas, né, dos movimentos. Então, eu trabalhei aqui com aquele boneco de madeira, né? As crianças mexeram, apalparam, contei a história do Pinóquio, vários dias, né, para acontecer essa dança. E aí, depois, eles iam ser esse boneco de madeira. Então, como que esse boneco se move? E daí, uma criança propunha o movimento e as outras
faziam o movimento igual. Então, essa é uma forma também do protagonismo. E é um exercício de atenção também, né? É incrível isso, como que eles ficam atentos ao que eles estão fazendo, ao movimento que eles estão fazendo, e também ao movimento do outro, quando eles estão copiando, né? Mesmo esse grupo que está no final, eles estão muito concentrados naquilo que eles tinham combinado de fazer, né? Muito legal. Sim, sim. Sim. Porque também, Ana, eu trabalho desde os pequenininhos esse negócio do respeito, do olhar e da atenção coletiva. Então, quando um está apresentando o trabalho, a gente tem que olhar, a gente tem que prestar atenção, porque depois a gente conversa sobre isso. O que eles fizeram, né? A gente trabalha também com a narrativa, que principalmente na educação infantil, com as crianças pequenas, é muito importante a gente trabalhar a fala, né? E pensar o que eu estou fazendo, porque a dança, como expressão, como linguagem, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer quando a gente quer fazer um movimento lento. Então, eu tenho que pensar que eu vou fazer um movimento lento. Ou, quando eu vou fazer um movimento direto, eu tenho que pensar. Então, essa atenção, bem colocado, Ana. Opa! Aqui eu trouxe para vocês também, aqui, ó, acho que é um dos primeiros trabalhos que eu fiz com as crianças aqui da prefeitura. Eu tinha, acho que essa turma eu tinha 31 crianças. Quer dizer, é possível? É possível. As cadeiras todas afastadas, todo mundo descalço. Então, foi um trabalho, o meu comecinho do trabalho da dança criativa. Então, aqui trabalhando o peso, aqui trabalhando o espaço, direto e indireto, uma proposta que eu vou trazer aqui para vocês, que é com o plástico. Aqui com tecido, trabalhando livre e contido, o fluxo do movimento. E aqui também eu trago as penas, que eu gosto muito de trabalhar com o lento, com o rápido, né? Que a pena traz uma leveza. Que são os fatores e as qualidades de movimento que a gente traz de referência do sistema Laban de movimento, que eu trago para dentro desse projeto. E aí, vou trazer um vídeo bem rapidinho de um momento que a gente estava trabalhando, o momento da relação. Vamos ver aqui. Muito bacana, né? Então, aqui, o que eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando o fluxo, o espaço direto, que a gente tinha que ir direto para aquele lugar, e quem assoprava, como que eu ia assoprar o meu amigo para o meu amigo se mover? O meu amigo só podia se mover quando eu assoprava. Como que vai ser meu assopro? Então, assim, a gente pode ir trazendo várias coisas. Aqui a turminha da educação infantil, isso aqui tem algumas semanas que eu trabalhei. E aí, e aí eu acho que é isso que eu trouxe para a gente ver, e agora a gente pode conversar. Deixa eu ver. E acabou mesmo. Como é que eu paro aqui, Ana? Ah, parou. E aí, Ana, não sei quem topa, mas eu trouxe um pequeno movimento para a gente fazer aqui. A gente vai fazer sentado mesmo, sentada, sentado. E quem puder abrir a câmera, vai ser muito legal. Porque assim, ó, eu trouxe esse pedaço de plástico, esse objeto propositor aqui. O que vai acontecer com esse objeto? Eu vou amassar ele e vou deixar ele bem apertadinho na minha mão. E aí, a gente vai imaginar que ele é uma flor. E essa flor, ela vai se abrir aqui na minha mão. E aí, eu vou abrindo e vocês... Ai, que bom! Bem-vinda! E aí, vocês vão fazer com a mão
Na verdade, é legal fazer com o corpo. Quem quiser fazer com o corpo, vocês vão fazendo com o corpo. Ou fazer com a mão, tá? A gente vai fazer o que o seu objeto estiver fazendo. A gente não precisa ter esse objeto. Não precisa ter esse objeto, porque é um plástico, eu acho que vocês não têm esse plástico também. Então, a gente tem que prestar atenção no seu objeto para a gente fazer o que estiver fazendo. Isso. E aí, assim, às vezes o objeto pode ser que vá rápido, eu não sei, pode ser que ele vá devagar, pode ser que ele pare no caminho. Então, vocês vão fazendo com a mão, né? Ou, se quiser fazer no corpo, fica mais lindo aí. Demais, né? Não exagera. Tá. E será que tem mais gente que podia abrir para a gente fazer juntos? Não? Só nós? Então, vamos lá, tudo bem. Então, eu vou ficar meio de lado aqui. Quem quiser fazer sem abrir a câmera, tudo bem. Eu acho que ele parou. Obrigada, gente. Muito bom! É uma surpresa, né? Porque, de repente, ele ficou desse tamanho. Isso deve ser legal de fazer com o corpo inteiro mesmo. Na verdade, a gente faz, eu entrego para as crianças, isso aqui é plástico, gente, de encapar caderno, tá? O Júlio está falando que ele gostou da dança manual, deu risada. A Jéssica disse que fez com a câmera, sem a câmera, mas ela fez. Não vale, Jéssica, a gente queria ter visto. Mas, assim, é para a gente experimentar um pouco. Eu sei que dançar agora, nesse momento, né, às vezes não dá, mas era para a gente fazer algum movimento e um gesto. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sou muito perguntadeira. Pode perguntar. Todas essas propostas que você faz a partir de alguma coisa que você vê que as crianças estão trazendo, ou isso é uma coisa que tem um exercício já pronto que você já viu em algum lugar? Por exemplo, esse do menininho que vai soprando, o amigo que vai rolando. Eu achei genial aquilo, né? Que ideia genial, e dá a impressão mesmo que ele está soprando e que está fazendo o menininho rolar. Como que surge isso? É a partir das crianças ou é alguma coisa que você já está tão bacana assim que você já inventa as coisas assim? Então, na verdade, assim, tem um conteúdo de dança, né, para trabalhar com as crianças, que é a partir do sistema Laban. O sistema, ele proporciona para a gente esses elementos. Então, ele traz aí o peso, o tempo, e aí a gente vai criando. Na verdade, você acaba criando, né? Por isso que é tão incrível. A dança, ela vai para vários... Não tem como eu falei, não tem uma cartilha para você seguir. Pegue todo dia e assopre. Não, né? Então, eu te dou o elemento. Como que você pode trabalhar o corpo leve? Né? E aí, com a sua prática, com o que você observa com as crianças, dependendo da idade, né? Ou, por exemplo, você também integrando projetos que as professoras trazem, né, na sala de aula, você vai puxando isso, que nem eu trouxe, que eu estava trabalhando o céu, a terra lá, né, era um projeto da escola que eu puxei para a aula de dança, né, então é isso, a gente mistura um pouco de tudo, mas tem o quê? Tem o conteúdo por trás, né, tem o que realmente eu quero trabalhar.
Muito interessante, muito interessante. Alguém mais tem alguma pergunta para nossa querida Adriana? Acho que não. Não. Eu adorei, achei que simplesmente assim, uma coisa que é infinito e nenhuma aula será igual a ela. Se você tiver 3 classes de criança de 2 anos, de 4 anos, essas 3, com a mesma proposta, vai sair completamente diferente, e isso é genial, né? Completamente diferente. A Nathalie está pedindo para você deixar o contato. Deixam. A Jéssica quer dar o parabéns e a Nathalie quer seu e-mail, ela quer realmente seu contato. Tá, ó, eu vou deixar o meu Instagram. Meu Instagram, ele é bem nutrido. Praticamente todo dia eu trago coisas que eu realmente realizo com as crianças na sala de aula. Eu tenho também um site onde estão alguns artigos que eu já escrevi e onde também eu coloco alguns cursos. Atualmente eu estou fazendo um curso voltado para professor, é uma proposta pedagógica de dança criativa. Põe aí. Vou colocar. E tem também o meu tem um canal no YouTube que tem muitos vídeos. Durante a pandemia eu me senti muito sozinha. E aí são geniais, são geniais. Eu me senti completamente sozinha, não sabia como trabalhar com dança, ainda mais com criança. E aí eu comecei a fazer umas produções de vídeo para compartilhar com professores, educadores de dança, de não dança, pedagogos, artistas, e comecei a compartilhar o meu trabalho. Então, tá todo o meu trabalho, todo não, né? Algumas aulas que eu faço estão lá abertas para vocês. Quem gostar, se inscreve no canal, compartilha para que isso chegue a mais professores, né? E que a dança invada as nossas vidas. Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Muito bom. Meu e-mail, né? Gente, pode mandar e-mail perguntando, pedindo auxílio, pedindo indicação. Eu adoro, tá? Pode pedir. Dá vontade para abusar. Assim são as pessoas que amam o que fazem, né? É verdade. E é isso, gente. Fátima quer falar alguma coisa? Se despedir? Isso, eu só gostaria de falar que eu adorei, né? Acho que a gente precisa se ver novamente, né? Tem muita coisa, você tem, assim, um material riquíssimo, né? Acho que cada uma das suas atividades poderiam ser discutidas em separado. Sim. Porque, assim, milhões de ideias começam, assim, a aflorar em todo mundo, né? E, sem dúvida, a gente vai se ver novamente, espero que sim. Tomara, vai ser um prazer. Adorei mesmo e agradeço enormemente a sua contribuição, que foi muito, muito grande mesmo. Quero agradecer também a Ana Carmen pela semana, pelo sacrifício, todas as noites ela esteve aqui, acompanhou todos os palestrantes, ela foi, assim, uma pessoa fantástica, ela já faz parte da casa. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma semana muito gostosa, de muito conhecimento, de muita troca, espero que os seus alunos tenham aproveitado bastante. Eu vi que tinha gente que estava assistindo no carro, no meio, assistindo no meio da praça, no meio, sei lá. Eu acho que muito esforço para poder assistir todas as coisas. Muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada ao Luiz, que nos ajudou o tempo todo. Luiz, que foi assim, a semana inteira, né? Foi a semana inteira, força para todo mundo, e muito obrigada a você, Adri, que fechou com chave de ouro o nosso programa aqui. Você quer falar?
Eu que quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e de falar do que eu mais, como eu comecei, né, de falar do que eu mais gosto de fazer e de viver, né, porque a gente tem que viver o que a gente faz, né, e eu vivo em movimento. E é um prazer. Obrigada e boa noite. Ficou genial. Você viu que ele colocou aqui ficou as nossas fotos aqui. Ficou muito lindo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Que venham outros seminários. E parabéns para a Unisal, que fez um seminário muito lindo. Viu? Parabéns. Parabéns a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.